É sempre um prazer conversar com gente que faz, gente que sai da teoria e coloca todos os conceitos, ideias na prática. A pessoa com quem eu vou conversar hoje é uma dessas mentes privilegiadas que consegue transformar teoria em execução e principalmente resultado. Eu estou falando do meu amigo José Henrique. Aliás, é muito engraçado chamar ele dessa forma, porque ele mesmo disse que a forma como ele prefere ser chamado é Zote. Então, hoje, durante a conversa, eu vou continuar chamando ele da forma como ele prefere ser chamado, que é Zotti. O Zotti é fundador e hoje é CTO e um dos principais executivos da PagVeloz, uma das principais empresas no Brasil já que fornece meios de pagamento. Então, sem mais delongas, deixa eu chamar aqui para a sala para conversar com a gente meu amigo Zotti. Oi, Zotti, tudo bem? Tudo bem, Elemar? Uma honra ter sido convidado aqui por ti, poder participar desse teu canal. E assim, quando alguém me chama de José Henrique, parece que estão brigando comigo. O natural é Zote, cliente, amigo, fornecedor, parceiro é Zote sempre, família. Pois é, eu acho incrível. Toda vez que eu falo com o Zotti, eu me surpreendo com alguma coisa. E hoje ele me surpreendeu de novo. Eu quero chamar atenção para esse grafismo que tem aí no auditório da PagVeloz, né? A gente tem alguns grandes pensadores em tecnologia, se não me engano, tá o Buffett, o Gates, o Jobs e você O falou Bezos. o Bezos, exatamente, o Bezos. Mas enfim, muito legal. Zotti, me fala um pouquinho. Você é fundador de uma startup que vem ganhando destaque e relevância nos últimos anos. Eu tenho o prazer de acompanhar boa parte dessa trajetória. Mas me fala um pouco mais sobre a PagVeloz, o que que vocês fazem e principalmente o que que vocês pretendem fazer daqui para frente. Bom, a PagVeloz nasceu no finalzinho de 2012. A gente acabou de completar 8 anos de idade. Eu trabalhava com meu pai na empresa dele, a Blue Data, e lá surgiu a necessidade de fazer emissão de boleto bancário para alguns clientes. Ela tinha fechado uma parceria com todas as autoescolas do estado do Tocantins e a gente tinha uma certa dificuldade na emissão de boletos. Então, daí a gente teve a ideia, né, de criar a PagVeloz. A gente já tinha trabalhado desenvolvendo dois internet banks e eu disse, pai, vamos conectar, fazer um meio de campo aqui e conectar a emissão de boleto dos sistemas que a gente está precisando agora com algum cliente nosso, né, de internet banking. E foi assim que a gente nasceu como uma API, quando lá atrás nem se falava em Open Banking, que agora o Banco Central disse que vai mudar para Open Finance. Né? Então a gente nasceu como uma API e seguia assim por um bom tempo, basicamente fazendo só emissão de boleto bancário. Nosso site nasceu quando eu contei para um amigo meu o que eu estava fazendo. Ele disse, cara, estou precisando emitir boleto, não dá para eu pedir para o meu cara de sistema integrar contigo, preciso de um site que eu possa fazer isso. Então assim nasceu o nosso site e depois a gente foi evoluindo. A gente botou outras opções como transação por maquininha de cartão de crédito, que hoje é o nosso carro-chefe, pagamento de conta, recarga de celular, basicamente tirando empréstimo ou aplicação, tudo que tu consegues fazer no Internet Banking, tu consegues fazer na PagVeloz, embora a gente não seja um banco. Cara, isso é super maneiro. E é bacana perceber que a empresa nasceu de uma necessidade, né? Uma necessidade tangível. Uhum. Primeiro da tua empresa, da empresa da tua família, e depois, efetivamente, começando a expandir serviço e atendendo as demandas dos clientes. Por definição, a PagVeloz já não é especificamente, ou não pode ser mais considerada como uma startup, né? Você entende que vocês já encontraram direitinho o modelo de negócio de vocês, ou ainda entendem que mudanças vão acontecer e o modelo de negócios ainda pode passar por reformulações? Cara, isso é uma discussão que a gente tem bastante entre os sócios, assim. Eu não consigo pensar que a gente não é startup. Alguns pensam como tu, que a gente deixou de ser, mas assim, o que mais pega ultimamente em reunião de conselho é que foco, foco, foco. Então, eu e mais alguns sócios, a gente é muito criativo, quer inovar, inventar coisa nova, não sei o quê, e o puxão de orelha que a gente leva do conselho é
vamos focar nisso daqui, a gente está funcionando, achamos o nosso modelo de negócio, vamos focar no nosso público-alvo, por exemplo. Né? Então, assim, tem essa dúvida de somos ou não somos startup, eu prefiro pensar que sim, é até mais legal. Pois é, a empresa de vocês vem crescendo de maneira exponencial nos últimos anos. Eu me lembro desde a primeira vez em que a gente conversou, isso já tem, a gente estava relembrando isso há pouco tempo, né? Desde que acho que a gente se encontrou a primeira vez tem uns cerca de 10 anos, né? Por Em um aí. evento que ia acontecer aí em Blumenau. E depois desse primeiro encontro, a gente acabou se encontrando esporadicamente mais algumas vezes, horas eu atuando como consultor na PagVeloz, horas a gente se encontrando nos eventos da comunidade. Mas toda vez que a gente conversa, você adianta para mim alguma grande novidade, alguma coisa muito nova, que está levando a empresa para um novo patamar, para um novo nível. Então, essa criatividade ajuda nessas horas, né? Ajuda bastante, né? Assim, ajuda tanto, mas às vezes até assusta. Tu estava falando do nosso crescimento, eu levantei alguns números aqui, tá? Então, a gente se mudou para essa sede onde a gente está agora, que tu até falou do auditório. O auditório a gente criou por necessidade e também para reservar espaço. Vai que o time crescesse demais, né? Então a gente tinha espaço para poder crescer. Eu acho que daqui a pouco a gente deve eliminar ele. Então, assim, ó, a gente mudou para cá dia 4 de novembro. A PagVeloz tinha 41 pessoas no time, 7 em tecnologia. No dia 16, que foi o último dia 16 de março, que foi o último dia que a gente trabalhou antes de entrar em home office, o time já tinha crescido para 70 pessoas e tecnologia 10. E hoje a gente está em 120 pessoas e 22 em tecnologia. Então, assim, durante a pandemia, nesses 6 meses, só o time de tecnologia um pouquinho mais que dobrou e o time da PagVeloz também dobrou novamente, fora as vagas que a gente tem aberto, né? Mas falando em quantidade de cliente ou qualquer outra métrica transacional, cara, os números assustam bastante. A gente fechou 2019 com cerca de 20 mil clientes e a gente acordou hoje com 234 mil. Então, Uau. qualquer gráfico que a gente tente fazer no Grafana distorce bastante, entendeu? Não, isso é incrível, cara. Isso é incrível porque, mais uma vez, né, eu tive a honra de acompanhar boa parte dessa trajetória, e impressiona o quanto vocês são ousados e o quanto essa ousadia acaba se revertendo em resultado. E isso é muito, muito legal. Agora, aqui surgiu uma curiosidade, tá? Você falou desse crescimento todo no número de colaboradores durante a pandemia, né? Uhum. Durante momento do fique em casa, em que muitas empresas estão até encontrando algumas dificuldades para funcionar. Você está em Blumenau, né? Blumenau, aqui no Sul, é reconhecido como sendo um dos berços das empresas de computação, algumas das maiores empresas do Brasil estão aí, e Uhum. seguramente o mercado é aquecido e vocês têm uma quantidade razoável de profissionais, embora se viva um apagão de profissionais em todos os lugares. Como que vocês estão enxergando, ou como que vocês estão fazendo para trazer gente nova nesse período de pandemia? Cara, a gente sofre bastante com isso, né? Assim, uma curiosidade, a gente decidiu entrar em home office no dia 16 de março, primeiro dia que não viemos para o escritório foi dia 17. No dia 15, né, um dia antes, começaram 15 pessoas novas no comercial, e esse pessoal é gastar sola de sapato. O nosso modelo comercial, embora a gente tenha alguma coisa online e tal, né, é de porta em porta. Então, assim, foi meio pô, será que a gente está fazendo a coisa certa? Botamos ontem 15 pessoas novas que tem que trabalhar na rua e a partir de amanhã fica todo mundo em casa. Né? Graças a Deus deu tudo certo. Cara, a contratação sempre foi difícil. Nos últimos tempos, digamos, começou a chover um pouco mais na nossa horta. E assim, todo mundo que a gente foi contratando no processo aqui da pandemia, ou durante a pandemia, sempre foi, beleza, agora estamos em home office, mas quando acabar, vamos voltar para o escritório. Então, a gente estava tentando pegar gente aqui de Blumenau ou região, cidades próximas, que pudessem vir e voltar do escritório o tempo todo.
E a mesma coisa em São Paulo, que é onde a gente tem a nossa outra unidade. Mas, cara, começou a mudar isso. Na sexta-feira agora, a gente contratou o nosso primeiro desenvolvedor que vai trabalhar 100% remoto. Então, ele mora em Florianópolis e ele foi o primeiro modelo 100% remoto. A gente está abrindo isso, né? Até começar a pandemia, sempre que um candidato perguntava para a gente, mas não pode ser remoto, a minha resposta sempre foi, eu não sei trabalhar remoto. Não sei como é que funciona, hoje não. Eu acredito que eu ainda não sei trabalhar remoto, mas é algo que a gente já está trabalhando fazem 6 meses, tem funcionado muito bem, ainda tem muito que melhorar, mas é algo que agora já virou uma realidade, né? Então, começam a abrir outras fronteiras e o que deve facilitar bastante contratação. E o que eu acho que tem chovido na nossa horta, como eu falei antes, é por causa do time que a gente está criando, né? Então, assim, todo mundo que entra na PagVeloz entra para somar. Até hoje a gente não teve ninguém que entrou para dividir. E isso eu estou falando da empresa como um todo. E principalmente na parte de tecnologia, que é o que eu cuido, basicamente, o pessoal é muito solícito. Então, desde o cara mais júnior até o cara mais sênior, todo mundo está aberto a ensinar o coleguinha, todo mundo está aberto a aprender com o amiguinho, né? Não, a gente não tem dessa que eu sou bonzão, eu sei tudo, ou eu sou burro que não sabe nada. Todo mundo tem muito o que aprender e tem muito o que ensinar. E a minha meta pessoal com essa galera é eu quero que a PagVeloz seja o melhor time de tecnologia com o qual tu vais trabalhar na vida. Essa é a minha meta pessoal com o meu time de tecnologia. Não, e vocês caminham nessa direção, né? Vocês têm essa. O que eu acho bacana, Zotti, é esse misto de ousadia e honestidade, né? Todas as vezes em que nós conversamos, você me comentava algo do tipo: olha, Lemar, nós temos um desafio, esse desafio é enorme. Eu não sei exatamente como superar esse desafio, só sei que a gente vai, né? E aí isso relaciona com tudo, desde a seleção de tecnologias até recrutamento de pessoas, até definição do modelo de negócio. Vocês sempre tiveram essa clareza de sabemos quais são as nossas limitações, mas também conseguimos reconhecer quais são as nossas oportunidades. E a gente tenta fazer o máximo possível para aproveitar as oportunidades. Isso é muito legal. E isso se reforça nessa fala de, poxa, nós não sabemos trabalhar remotamente. Até 6 meses atrás, eu nem consigo. Você está usando fala sua, né? Uhum. Aqui. Até 6 meses atrás, eu nem tinha consciência de que seria possível, acreditava que não. E hoje a gente está trabalhando remotamente e já começamos a trabalhar e adotar um modelo de contratação onde as pessoas vão trabalhar remotamente e essa passa a ser parte da nossa realidade. Outra coisa que espanta bastante, você mesmo está falando, desse ritmo de crescimento, esse ritmo de crescimento que vocês tiveram, ele tem alguma relação na tua interpretação com a pandemia, com o fato de terem aumentado as transações online, ou não? Você não vê vínculo entre esse crescimento e a pandemia especificamente? Assim, a pandemia complicou bastante para a gente, como para a grande maioria do pessoal, porque no nosso modelo de negócio é físico. A gente atende autoescola, despachante, oficina mecânica. Então, com maquininha e transação de cartão físico. A gente não sabe trabalhar no online, digamos assim, e a gente não sabe porque a gente não gosta de trabalhar no online, mas no primeiro dia que a gente começou a trabalhar remoto, a gente teve uma reunião da diretoria e falou, galera, nós precisamos nos reinventar. Então, a gente tinha alguns planos futuros de trazer transações online, né, de criar transações online, e a gente disse, vamos ter que acelerar isso dali. Então, eu lembro que os primeiros 45 dias de pandemia, foi até o final de abril, eu e mais uma parte do time, a gente trabalhou todos os dias da semana para começar a colocar, né, trazer coisas do futuro que a gente planejava para o futuro, como por exemplo link para, eu preciso cobrar do Elemar, então eu mando um link para ele, ele me paga.
a gente queria fazer isso um dia, a gente trouxe isso para, em 40 dias a gente botou no ar, entendeu? Então, assim, estamos crescendo bastante, mas com certeza, se não fosse a pandemia, a gente já teria crescido muito mais, nós acreditamos, né? Porque, assim, grande parte dos nossos clientes não estão funcionando, né? Se Detran está fechado, o pessoal não emplaca carro. Se não emplaca carro, para que vai pagar? Né? Muita gente pensa assim, tem gente que, opa, quero deixar meu imposto em dia, já pago, não quero ficar devendo, mas e os despachantes, que é onde acontecem essas transações, também não estavam funcionando, então mesmo que o cara quisesse, né, a pessoa quisesse regularizar tudo, não tinha onde fazer. Mas já na parte de oficina mecânica, a gente viu crescer um pouco o movimento, porque o pessoal, já que não estou usando o meu carro, vou aproveitar agora para dar uma manutenção nele, fazer uma revisão e tal. Mas, assim, os primeiros meses de pandemia foi difícil aqui, porque a gente sentiu o movimento baixar bastante e depois tá recuperando bem. É interessante, mas é interessante você trazer esse fenômeno, né, de inovar em função da dificuldade. Ou seja, coisas que vocês planejavam para, quem sabe, um dia, ou até não Uhum. viam tanta intimidade, né? Aqui já é o segundo desconforto que gera crescimento. Olha só, você começou dizendo que, poxa, não sabia trabalhar remoto, não acreditava sequer que isso era possível. Hoje estou trabalhando remoto, está funcionando, e até estou contratando gente que não é mais de Blumenau. Tá tudo certo. Aí você dizia, não, olha, nós não trabalhamos com transações online porque, enfim, nós não sabemos e por não sabemos, leia-se, não gostamos. Mas, em função da pandemia, aí surge uma dificuldade e essa dificuldade vem e faz a gente fazer coisas que a gente planejava fazer, quem sabe um dia, fazer em menos de 40 dias. E isso gera resultado de novo. Não é muito difícil enxergar um padrão aqui, né? Ou seja, surge uma dificuldade e essa dificuldade empurra vocês para fazer alguma coisa nova, alguma coisa surpreendente. E isso parece ser meio que um padrão, né, Zotti? Eu me lembro que numa das vezes em que eu tive em Blumenau, um dos objetivos era achar uma forma criativa de levar conhecimento para a comunidade e, de certa Uhum. forma, criar um argumento para, quem sabe, mostrar o quanto bacana pode ser trabalhar na PagVeloz também. Ou seja, você sempre está achando um jeito de transformar o que é difícil, o que é uma barreira, em uma oportunidade para o crescimento. É um mindset poderoso, cara. É que, assim, eu poderia citar várias pessoas, né, pensadores, usar metáforas, camarão que dorme e a onda leva, metamorfose ambulante, o que for, mas não dá para ficar parado, né? Começou a pandemia, ou senta e chora, ou fica parado e vê o que vai acontecer, ou arregaça as mangas e dá um jeito de melhorar, né? Tem que fazer do limão uma limonada. E, assim, em vários ramos de atividade, mas principalmente em tecnologia, tem que inovar, tem que se reinventar, porque senão tu vai ficando para trás, né? O teu concorrente está ali, tá melhorando, está fazendo coisa, não dá para ficar parado. Não, pois é. Eu sei, mas olha, mesmo assim é super bacana você enxergar esse padrão recorrente de encontrar no desafio uma grande oportunidade e aí dar esses saltos de crescimento que vocês estão dando nos últimos tempos. Realmente, realmente incrível. E me fala, Zotti, você gosta muito de reconhecer na PagVeloz uma startup. E vocês, inclusive, participam bastante do cenário das startups e incentivam esse ambiente. Como que você tem visto a movimentação nesse ambiente desde que começou a pandemia e o que você está projetando daqui para frente? Assim, a gente entrou nesse mundo de startup em 2016, se não me falha a memória, quando a gente participou de um projeto bem legal que tem aqui em Santa Catarina, chamado Startup SC, que é promovido pelo Sebrae. Até começar lá, eu não sabia nem o que era uma startup.
entendeu? Já tinha ouvido falar, mas não sabia o que era, muito menos que eu era, né? Ali foi um divisor de águas, né? Tanto é que um tempo atrás o Neto, meu sócio, que acordava todo dia, todo sábado, às 5 da manhã, para pegar o carro e ir até Floripa para participar do Startup SC, ele até escreveu um artigo bem legal chamado O Sebrae e a Minha Pipoqueira. Porque tinha, digamos, não é bem, mas tinha esse preconceito que o Sebrae é para empresa muito pequena, né? Ali foi um divisor de águas para a gente, foi o primeiro divisor de águas, falando desse ponto de vista de comunidade. O programa ele é totalmente gratuito para a empresa, não paga nada, só investe seu tempo. E assim, para a gente foi tão bom que desde o ano seguinte nós viramos patrocinadores do programa, porque é o give back, né? Então, assim, pô, foi tão legal, ajudou tanto a gente, vamos ajudar a manter esse negócio funcionando para ajudar mais empresas. Depois disso, a gente entrou no Darwin, que é um programa de aceleração mais focado em empresas, digamos, que tem relacionamento com o mercado financeiro por conta dos investidores que eles têm lá. E também é essa sensação de ajudar o próximo e de ser ajudado, porque, cara, é uma troca, né? E assim, eu lembro de um dia no Startup SC que a galera tava falando, o que vocês usam para chat, não sei o que, blá blá blá. Eu pensei, pô, cara, eles estão trocando ideia, vendo qual é a melhor ferramenta e a gente não tem nenhuma, né? Pô, qual o veredito ali, qual foi a ferramenta X é a melhor? Cheguei em casa sábado, 8 horas da noite, só fui dormir com o chat implementado no sistema, né? Aquela época eu conseguia programar bastante. Mas assim, com relação à comunidade, né, parou bastante coisa, porque ou muita coisa mudou, porque era tudo fisicamente, né? O próprio Sebrae tem um evento chamado Startup Summit, ou Sebrae Summit, eu acho que mudou o nome, que ia acontecer mês passado e não pôde acontecer, né? Então, assim, o cenário de startup tá mudando muita coisa, também estão se reinventando para fazer muita coisa online, né? Eu, particularmente, estou um pouco afastado disso, porque, cara, eu não gosto de subir no palco, de aparecer, não sei o quê, eu sou tímido demais. Tô bem nervoso batendo esse papo contigo, assim, mas quem geralmente faz isso é o Neto, o meu sócio, ou o Paulo, que hoje é o nosso CEO, que também é meu sócio, ele geralmente é que faz essa parte. Mas, assim, estão acontecendo as coisas e o pessoal está se reinventando, né? Porque, infelizmente, não dá mais para... Não está dando temporariamente para se encontrar presencial. Pois é sempre um desafio, né, cara? Mas olha que interessante. Você falou sobre um evento em que você foi discutir, ou foi tema de discussão, qual seria a melhor alternativa de chat para soluções, para os sites, e você voltou para casa, de novo, com ímpeto, né? Caramba, nós não temos nenhum chat. Voltou para casa, foi tentar verificar qual seria a melhor alternativa e fazer a implementação. Você mencionou um tempo em que você ainda programava. Isso quer dizer que você já não programa mais, Oti? Você não está mais escrevendo código? Cara, escrevo código, menos do que eu gostaria, mais do que o time gostaria, porque me meto, né? Assim, Você gera o pavor, né? O pavor do pull request. exatamente. Assim, ó, em pull request eu reviso quase todos, né? Trabalho com 2 monitores, então um basicamente está sempre com as abas de pull request aberto, então eu tento revisar todos ali, critico bastante. Critico não para falar mal, mas para fazer o pessoal pensar na melhor alternativa, se aquele código que ele escreveu era o melhor para aquela situação ali ou não. Mas assim, estou ficando um pouco desatualizado, né? Esses dias, semana passada, eu revisei um pull request de front-end que estavam tirando sprite de CSS. Eu chamei a menina,
né, de front-end que fez o pull request, eu disse, tá, só quero entender uma coisa. Antigamente, tu tinha que usar Sprite, né? Então, não sei se o pessoal sabe o que é, mas uma imagem grande que tem várias imagens pequenas e tu recorta. Porque para ser mais rápido, não sei o que, hoje em dia não se usa mais. Ela olhou para mim, Zotti, eu nem sei o que é Sprite. Pô, e ela é relativamente jovem, então, assim, nesse meio tempo entre eu programar, né, a época que eu programava com mais frequência hoje, tudo mudou de novo e eu tinha ficado para trás, né? Então, assim, eu tento me atualizar sempre. Minha, o meu dia começa comigo lendo blogs técnicos e o meu dia termina eu assistindo, basicamente, coisas técnicas no YouTube. Então, assim, eu não consigo programar tanto quanto eu gostaria, mas eu tento me manter sempre atualizado para poder falar com o time, né? Eu tenho que entender do que eles estão falando para poder dizer, vai em frente, acho que é certo, ou, galera, talvez isso daqui não seja a solução mais adequada para isso. Isso é maluco, cara, porque eu sempre brinco que, à medida que eu vou ficando mais velho, o Romário, um tempo atrás, dizia que ele estava ficando mais velho, mas ele não perdia eficiência porque ele aprendeu a reconhecer os atalhos no campo, né? Então, ele já não conseguia correr que nem os jogadores mais jovens, mas ele conseguia chegar na bola e estar no lugar certo, na hora certa, para fazer o que ele tinha que fazer. É mais ou menos como eu percebo hoje também, tá, Zotti? Eu já também não tenho essa vitalidade que eu tinha anos atrás, mas eu tenho a percepção, pelo menos, que eu aprendi a reconhecer alguns atalhos, né? Mas é engraçado ver esse fenômeno, porque você vê o CTO como sendo a grande fonte de inspiração técnica, muitas vezes, o principal líder, principalmente em uma startup, em uma empresa menor, você vê o CTO como sendo o grande líder técnico, grande referência, e com o tempo ele precisa trabalhar a ideia para ele mesmo também, de que ele tem que passar o bastão para o time de alguma forma e se concentrar em desenvolver um time que consiga trabalhar sem essa supervisão tão próxima, né? Sem essa liderança tão direta. Você começa a formar novos líderes, né? E eu imagino que seja exatamente esse o momento que você esteja vivendo agora, né? Essa demanda de formar um time que tenha líderes que consigam apontar para uma direção que seja minimamente compatível com aquela que você enxerga como sendo a correta, e essa também vem como um outro desafio, né? Porque você passa a ter que trabalhar com o divergente, né? Você passa a ter que trabalhar com a opinião que não é a tua. E aí você fica pensando, caramba, será que essa opinião realmente não é boa ou será que ela não é boa porque não seria a que eu daria? Enfim, tremendo desafio, tremenda frente. E você tem feito isso, né? Você tem transitado para trazer gente boa para o time e formar uma equipe sempre muito competente sob o ponto de vista técnico. Conheço bem teu time, são pessoas realmente diferenciadas que você tem dentro de casa. Me fala agora, como que está a ideia? Você trabalha com essa visão? Você estava manifestando antes de trazer a visão, a percepção de que a PagVeloz é o melhor lugar aonde um programador pode trabalhar, o melhor time onde ele pode trabalhar. O que você tem feito ativamente para construir esse espaço? Você pode falar um pouco mais sobre a tua estratégia de trazer pessoas e gestão das pessoas? Como que isso tem funcionado? Assim, seria muita pretensão minha dizer que é o melhor time, né, o melhor lugar. Eu espero que seja e a gente trabalha para que seja. Se é ou não, cada um do time é que pode responder, né? Eu infelizmente não posso. Cara, eu tento me manter bastante atualizado justamente para saber se para ir conhecendo as pessoas e ver se o que ela acredita é a mesma coisa que eu acredito. Por dia que eu não ter mais aquele conhecimento, eu ter tido tanta confiança de saber fulano ou fulana pensa tão igual a mim com relação a isso, que embora eu não conheça esse assunto, se a pessoa está falando, eu posso tomar como verdade que é o que vai funcionar. Hoje eu fico mais como um fiel da balança, né? Quando as pessoas do time divergem,
Tô nesse processo de, não é bem de passagem de bastão, mas é de desafogar, porque uma pessoa não tem como tomar conta de tudo. Então, hoje, basicamente, tenho 5 times trabalhando em tecnologia, tudo num produto só. Cada time tem um líder técnico, que é como a gente chama aqui, e eu me reúno com eles pelo menos uma vez por semana. A gente reúne todos os líderes, né? Para ir fazendo alinhamento de coisas. Até episódio engraçado que um tempo atrás a gente estava discutindo sobre aspas duplas ou string empty. Porque eu disse, pô, galera, a gente tem que ter um padrão aqui. Tá tendo muito código dos dois lados, né? E assim, eu não consegui convencer todo mundo que aspas duplas é melhor. E não tem por que não ser melhor. É menos código que tu escreve, o cara entra uma pessoa nova, não importa a linguagem, ela vai saber que aquilo ali é uma string vazia, embora string empty, né, o nome também diga. E daí eu estava assistindo o teu bate-papo com a Roberta Arcoverde. E daí eu vi que lá no Stack Overflow, para qualquer string, eles criam constante para reduzir a alocação, tal. Peguei, chamei um pessoal e disse, acho que agora eu perdi a queda de braço. String.empty deve ser melhor. Vamos fazer um benchmark aí e dar uma olhada. E eis que foi pior. Quase nada pior, mas foi pior, entendeu? Então, assim, eu tento estar mais próximo para poder fazer essas brincadeiras assim com o time, né? Não É sei se eu legal. respondi a tua pergunta, mas Não, é. respondeu sim. A questão é que impulsiona, né, Zotti? Vai dando um impulso para as pessoas, você vai mostrando para as pessoas, de certa forma, a direção técnica que você acredita, por exemplo, essa preocupação com performance, né? Então, poxa, olha só, gente, eu estava assistindo um vídeo, eu fui ver uma discussão do Elemar com uma especialista de um site que é super referência, que é famoso por suportar uma escala bacana, e ela fez uma afirmação. Então, acho que aquela. Olha a quantidade de coisa que você tem aí. Acho que aquele palpite que eu tinha dado no passado, talvez ele não valha mais. Então, e a segunda agora. Não vamos pegar simplesmente o que foi dito lá e o que eu entendi do que foi dito lá e vamos tentar colocar em prática. Vamos testar, validar e verificar o que vai acontecer de resultado. E aí, a partir do resultado da experimentação, decidir por que lado seguir. Então, veja só, a disponibilidade para estudar coisas técnicas, a atenção aos detalhes, a humildade para eventualmente ouvir de quem já está fazendo, a humildade de chamar o time e reconhecer que eventualmente a opinião, a ponderação que fez no passado não seja a mais adequada, e também a serenidade de colocar em prática e à prova aquilo que você acha que entendeu para verificar se os resultados vão ser os mais efetivos ou não. Tudo isso com o time. Então, de novo, é essa cultura de experimentação que eu acho super, super bacana e super particular, inclusive, no cenário da PagVeloz. Agora, o pessoal da Google diz que o segredo da engenharia de software é você suportar a escala com eficiência ao longo do tempo, né? Eu adoro essa definição, porque, de certa forma, o que vocês também vêm enfrentando como desafio é suportar um aumento considerável de escala, né? Mantendo a mesma eficiência, ou seja, tentando pelo menos manter os resultados que vocês tinham antes, à medida do tempo que é curto, né? Tipo, em pouquíssimo tempo a escala aumenta. Além disso, dá para se transportar essa mesma afirmação para a gestão do time, né? Então você tem um time que era pequeno, como você estava comentando, houve um tempo em que todas as decisões de design eram tuas, junto com mais uma, duas pessoas, e agora você já tem 4, 5 frentes, você estava mencionando desenvolvimento, todos trabalhando no mesmo produto, com o desafio de manter alguma padronização de código para fazer com que o código seja compreensível para todo mundo também. Ou seja, a escala do time também tem trazido desafios novos para vocês manterem eficiência ao longo do tempo. Como que você, ou o que você pode compartilhar conosco sobre os seus aprendizados frente a essa
esse crescimento de escala, essa subida que vocês estão tendo e que estão seguramente causando um ou outro desconforto para vocês? Cara, eu tenho alguns desconfortos. Até então, o pessoal perguntava, que metodologia que vocês usam? Vocês usam metodologia ágil? E a resposta sempre foi, a gente usa uma metodologia nossa. Controla no Trello, é assim que funciona, tal. E daí, quando a gente começou a escalar, aumentar o time, vamos todo mundo usando, vamos usar Scrum. Começamos a revolução aqui. E assim, eu não conheço nada de Scrum, tá? Eu não conheço nada de Kanban. Até já falei para alguns do time, vou fazer um curso, porque eu tenho que entender mais desse negócio ali. E tem coisas que, eu acho sensacional. Tipo, daily. Animal isso daí. Só que, em compensação, tem coisas que para mim não fazem sentido, ou não faziam sentido. Como, por exemplo, a gente numa planning, explicando, sei lá, deixa eu pensar numa funcionalidade qualquer aqui. Alguma coisa específica que alguém vai ter que mexer no pagamento de contas, daí o Elemar levanta a mão, eu não entendi. Daí a gente parava todo mundo para explicar um negócio para o Elemar, sendo que o Elemar talvez nunca fosse mexer naquele código na vida. Para mim, a conta não fechava, né? Ou não fecha essa conta. Então, em algum determinado momento, eu disse, galera, nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui começa o processo. Aqui termina o processo. Nesse meio aqui, que é onde o teu time vai atuar, eu não quero saber se vocês estão usando Scrum, se vocês estão usando Kanban. Eu só quero que entregue. E eu quero, quando eu quiser saber como é que está um negócio, se eu entrar na ferramenta que a gente usa e eu não achar informação, eu vou dizer como é que está isso daqui, qual é o prazo, no que estão trabalhando. Até hoje eu consegui ter toda a informação que eu queria, tá? Então, assim, como é que controla, escala, acompanha, eu ainda não sei qual é o modelo ideal. A gente está, mais uma vez, experimentando. Né? Eu estou fazendo esse teste de cada um usar o que quer. A gente tem 2 times usando Scrum e aí os outros estão usando Kanban, Ágil, ou qualquer coisa assim. Até, inclusive, foi muito bom o teu bate-papo com o Rodrigo Yoshima. Né? Assisti também. Até minha esposa assistiu, porque eu assisto o YouTube na TV depois que ela dorme. E naquele dia eu achei que ela tinha dormido e não tinha. Até no final ela disse, o Elemar explica bem, né? Entendeu? Ali, Então, assim, tô estudando. ali o método Yoshima, ali o mérito é dele. O mérito é dele, sem sombra de dúvidas. Mas você sabe que o curioso, cara, que anos atrás eu tive na Google e eu perguntei, fiz uma pergunta sobre metodologia, sobre metodologia. Cara, o que vocês estão usando? O que os times de vocês utilizam e tal? E a resposta que eu obtive foi muito próxima da tua, tá, Zotti? Tipo, aqui na Google, cada time utiliza aquilo que funciona melhor para aquele time, especificamente, né? Uhum. Porque existem essas variações, não só das pessoas, mas também da natureza dos projetos, né? Determinados projetos eventualmente se ajustam melhor com um cenário, com outro. Eu, particularmente, sou fã de Kanban. Acho que eu já deixei claro isso outro dia, mas super reconheço e valorizo essa questão da diversidade de métodos também dentro da empresa e dessa coisa da experimentação. E, cara, para escalar com tecnologia especificamente, quais têm sido os grandes desafios que vocês têm enfrentado? Ou como que vocês têm enfrentado essa mudança, esse crescimento de demanda tão grande? Como que vocês têm, o que você pode compartilhar com a gente sobre isso? O primeiro tem que medir, né? Então, assim, a gente mede, não vou dizer que tudo, mas o máximo possível desde sempre. Faz agora pouco mais de um mês a gente está mudando, começou um processo de mudança da ferramenta de monitoramento. Ela deu uma outra visão para a gente.
E assim, o grande gargalo geralmente é banco de dados, né? Como é que, como é que corrige ou ajusta, joga em cache. Então, acho que foi sexta-feira retrasada, eu estava acompanhando a galera e, pô, 90% do tempo, por incrível que pareça, estava no Redis. Você não sabe se era o Redis, se era a rede, o que aconteceu. Eis que na sexta-feira daquela semana a gente subiu 3 versões em produção só para corrigir isso. Como? Não indo no Redis. Então a gente viu que tinha coisas muito acessadas com que usariam pouca ou quase nenhuma memória, começou a botar cache local nas máquinas, entendeu? Então, com isso, a gente conseguiu resolver muita coisa. Então, assim, o que a gente faz é acompanhar, medir, testar. Esses dias, por exemplo, a gente desativou uma parte de código que quando um cliente solicitava extrato, a gente tinha um método tradicional de consulta de extrato e a gente disparava uma outra thread com um método novo de consulta de extrato. E a gente viu que o novo era, sei lá, 30 vezes mais rápido, alguma coisa assim. Então a gente vai fazendo essas experimentações e vai ligando e desligando a chave conforme for achando necessário, né? Ou que vá se mostrando mais performático, mais seguro, enfim. Não, bacana. Eu acho que eu sempre começo dizendo que qualquer estratégia para melhoria de performance começa exatamente com a ideia de você fazer algum investimento para medir, né? Para saber onde que estão eventualmente os teus gargalos, até para conseguir atuar em cima dos gargalos de maneira eficiente. Então, é interessante se apontar o cenário onde a estratégia, o caching passa a ser o gargalo, né? O cache passa a ser o gargalo, você precisa revisitar e buscar uma outra estratégia para, não vou dizer suprimir o caching, mas passar a fazer caching de uma forma diferente. E esse é Uhum. outro ponto interessante, né? Porque você fica demonstrando, Elemar, isso aqui estava funcionando para nós maravilhosamente bem, o time estava acostumado a desenvolver dessa forma, estava acostumado a seguir essa estrutura e essa arquitetura. Então, nós fomos fazer, fomos para a produção, tudo funcionava muito bem, até que um dia parou de funcionar, até que não. Quando não funcionou mais, nós tentamos, a partir das métricas que nós tínhamos, tentar determinar um novo padrão que seja mais eficiente e aí sim passar a adotar esse novo padrão e assim a gente vai suportando esse cabo, ou seja, fazendo ajustes, né, à medida que o teu sistema vai aumentando e vai... Porque esse é um ponto interessante, né? À medida que você acessa direto a base, você está falando, Edmar, acesso direto à base. Cara, você tem um problema, porque você vai ter o teu banco de dados como sendo gargalo. Aí você introduz o Uhum. caching. Você reduz o problema do acesso ao banco, mas em compensação você aumenta a complexidade da solução, porque agora você tem que lidar com o caching. Aí você agora diz, não, o caching está sendo gargalo, eventualmente por uma razão ou por outra. Então eu vou tentar buscar uma estratégia, você mesmo estava determinando aqui coisas que ocupam pouco espaço da memória, que é usado com muita frequência, eu estou trazendo para um caching de memória. E aí você adiciona um novo nível de complexidade, né? Porque você agora passa a ter, então, acesso ao banco de dados, acesso ao caching e acesso ao caching em memória, com um critério claro para determinar também aonde colocar as coisas. E isso vai se ajustando com o tempo. Isso Uhum. envolve um bocado de decisão, reflexão e principalmente medidas, né? E principalmente experimentação e alguma ousadia também para poder colocar em produção e verificar qual vai ser o resultado que você vai obter. Mas, Oti, eu queria te perguntar agora um pouquinho sobre, novamente, formação do time. Você tem um background como desenvolvedor, você foi programador durante bastante tempo e atualmente passa a ser um programador do mundo invertido, né? Porque agora os seus programadores não querem mais que você programe. Mas o que você considera, cara, que é importante para que alguém que deseja escrever código, desenvolver software, que características a pessoa deve procurar desenvolver e que com frequência elas negligenciam? O que você tem visto que tem feito diferença para bons programadores e excelentes programadores? O que faz um programador ser excelente na tua percepção? Programador tem que ser curioso.
tem que querer entender como é que aquilo funciona, por que funciona. Eu acho que essa é a primeira característica. A segunda, que eu tenho não visto muito nos testes que a gente aplica para preencher uma vaga, é o seguinte, cara, não é porque tu sabe usar X, Y, Z, framework daquilo, framework daquele outro negócio, porque tu fez determinado curso na internet, que para esse probleminha aqui tu tem que aplicar tudo isso, né? A gente vê muito em teste da pessoa não entender que muitas vezes menos é mais, né? Então, para fazer um simples CRUD, bota um monte de coisa que talvez nunca vai ser usado na vida. Ah, porque eu li num blog que essa é a melhor prática. Pode ser a melhor prática para aquele cenário que o blog estava explicando, mas realmente se aplica aqui. Então, assim, ó, basicamente ser curioso, entender que o que funciona lá não necessariamente vai funcionar aqui, né? Então, saber que tu tem que usar uma chave Phillips para apertar um parafuso Phillips e uma chave de fenda para apertar um parafuso fenda, embora uma chave de fenda tu consiga usar num parafuso Phillips, mas né, nem sempre é o ideal. E basicamente é ser humilde, né? É conseguir saber que, pô, eu não sou a melhor pessoa para resolver isso daqui, ou eu não entendi direito, estou com uma dúvida, chamar o coleguinha. E eu acho que essa é uma característica que eu tenho bem, porque eu nunca tive vergonha de dizer eu não sei, de passar a mão no telefone e dizer, Elemar, estou precisando de uma ajuda, vem até Blumenau, né? Já, já trouxe várias pessoas de fora para ensinar alguma coisa, né? Então, assim, não necessariamente precisa ser alguém de fora, né? Às vezes a pessoa está sentada do teu lado ou está a um clique no Slack, mas é saber que ninguém é melhor do que duas pessoas juntas, né? Algumas até são, mas, enfim. Mas é reconhecer o seu limite e saber pedir ajuda. Em contrapartida, pelo menos para trabalhar aqui, tu tem que estar disposto a ajudar também, né? Porque não adianta o teu time saber pedir ajuda, conseguir ter todas essas coisas que eu falei, e tu não está disposto a ajudar. Então, para trabalhar aqui, eu acho que é basicamente isso, é saber ajudar e saber pedir ajuda e ser curioso para pesquisar a melhor solução para aquele problema, saber que nem todas as soluções se aplicam a todos os problemas, né? Cara, espetacular, espetacular. Eu gostei bastante. Assim, curiosidade é algo inerente, né, ao desenvolvimento e sim, né, eu acho que uma das coisas bacanas de se trabalhar numa empresa como a PagVeloz é porque você acaba se afastando bastante do tipo de desenvolvimento que você encontra em muitos cenários. Vocês se afastam bastante da coisa do crude simples, porque vocês estão lidando com transações, vocês estão lidando com transações financeiras, vocês estão lidando com integrações. Nem sempre vocês têm que lidar com a realidade da integração do parceiro. Alguns parceiros são pouco demandantes, outros parceiros são tremendamente demandantes. Alguns parceiros trabalham com você em regime de parceria, então você acaba desenvolvendo a solução junto. Em outros parceiros, vocês que prestam serviço, trabalham no modelo de subordinação, em muitos casos, porque as coisas são como são para o parceiro e você vai ter que ajustar o teu lado para fazer as coisas funcionar. Então, todo Uhum. conjunto de variáveis, né, acaba fazendo com que a curiosidade seja realmente um ingrediente fundamental. Sobre a questão dessa parcimônia que você também destaca para selecionar bem tecnologia, né? Então, tipo, cara, não é vamos a chave Philips para Philips, vamos a fenda para fenda,
E é bacana você mencionar, porque dos tempos para cá, principalmente com o advento de microserviços e todo mundo falando sobre esse modelo de arquitetura, todo mundo cita com muita frequência, por exemplo, Netflix, né? E eu me lembro de ter visto uma palestra do Martin Spear anos atrás, em que ele falava que em 2016, no momento em que o Netflix estava pianinho, eles atendiam 1 milhão de requisições por segundo, né? E que, por causa disso, eles desenvolveram uma ferramenta de login, por quê? Porque não tinha nada no mercado para suportar login para 1 milhão de requisições por segundo, que é o que estavam lidando, tendo que lidar. E eles, eventualmente, não faziam testes, não tinham uma área de homologação por uma simples razão, eles não conseguiam reproduzir os desafios do ambiente produtivo no ambiente de testes, então o teste perdia um pouco de qualidade, então eles tinham essa coisa da produção, da ousadia responsável, né? Mas só que sempre quando eu encontro pessoas que me mencionam esses fatos do Netflix, eu sempre questiono na sequência, mas cara, você tem consciência que você não é o Netflix? Você tem consciência que daqui a pouco 1 milhão de requisições que eles recebem lá por segundo é algo que você vai receber, sei lá, em dias, semanas, quem sabe meses, quem sabe anos, né? E a terceira, essa coisa da humildade, e eu achei muito bacana essa percepção da humildade nos dois caminhos, né? Para pedir ajuda e também para ajudar. Isso também tem um valor incrível. Eu vou tentar, se você me dá licença, eu vou tentar me apossar dessa descrição, porque com muita frequência eu ouço, por exemplo, quando eu conversei com a Andy um tempo atrás, a Andy falava sobre é necessário que você estude código 2 níveis de dificuldade acima daquele que você está habituado a trabalhar. Quando eu conversei com a própria Roberta também, ela falava sobre essa coisa de você usar a tecnologia certa para a coisa certa, e ela também falou na conversa dela sobre a importância de você estar lá para ajudar. Ela mencionava muito forte essa coisa de ser parte da sua responsabilidade como profissional, tá lá para ajudar. Mas eu não vi muita gente falando sobre pedir ajuda, né? Você trouxe isso agora. Enfim, sua descrição acabou sendo uma das mais completas, eu concordo bastante com o que você propôs. Zotti, outra pergunta. O que você anda estudando agora, Zotti? Porque você falou para mim que acorda, começa seu dia lendo alguns blogs técnicos, você termina o seu dia vendo alguns vídeos no YouTube. O que está chamando a tua atenção? Para técnico ou não técnico? O que você está dispensando a sua maior parte do tempo para aprender nesses últimos tempos? Eu tenho lido bastante sobre pagamento instantâneo, né? A gente está trabalhando bastante em cima disso. Tem um time focado nisso desde março, acho, alguma coisa assim. E assim, tenho tentado me manter atualizado com .NET 5, C Sharp 9, microserviços, Docker, Kubernetes, né? Essas coisas assim que a gente está começando a usar, está usando já muito disso, mas realmente para entender se para aquela solução é a melhor solução, né? Então, é basicamente isso aí. Eu preciso estudar mais sobre metodologias, que nem eu estava citando antes, Scrum, Kanban e tal, né, para ver, às vezes, se eu estou certo ou se eu realmente estou errado. E é bom estar errado, né? Assim, embora seja muito bom estar certo, mas quando está errado, quando tu erras, tu aprende alguma coisa nova, né? Se tu está sempre certo, tu não aprende nada. Então, é basicamente isso. Hoje mesmo é mais focado em .NET mesmo, que eu tenho tentado aprender alguma coisa, porque é o que a gente usa aqui. Fantástico, incrível, muito bom. Muito legal ver essa ligação técnica forte, né, Zotti? Vamos ver até quando você vai conseguir se manter estudando sobre tecnologias, né? Apesar que parece ser de fato do que você mais gosta mesmo, né? Ainda colocar a mão no código, ainda trazer essa coisa contestadora. Eu acho que talvez passe muitos anos, mas essa característica acabe não mudando. Zotti, a gente já está com quase 1 hora de conversa e eu também não quero abusar muito mais do teu tempo, então eu vou me dar o direito de fazer para você uma pergunta que eu sempre faço, né? Que é meio que uma provocação para pessoas que eu admiro
que eu reservo para pessoas que eu admiro e que eu sei que vão trazer uma visão diferente, vão conseguir que enxergam o mundo com uma perspectiva diferente da que eu enxergo muitas vezes, que é a seguinte, as melhores respostas são sempre dadas para aquelas perguntas que eu não fiz, né? Então, que pergunta que eu deveria ter te feito e qual seria a resposta? O que eu deveria te perguntar que eu não perguntei e o que você responderia para essa pergunta? Semana passada, quando estavam tentando marcar uma reunião comigo para esse horário, né, o pessoal do técnico ali, eu falei, não posso, tem um compromisso que eu não posso desmarcar, eu vou conversar com o Elemar. A pergunta que me fizeram foi, e tu já pensou na última pergunta que ele vai te fazer? Que era Tá ficando famoso já. realmente essa. Realmente essa que é o que te pega de calça curta, né? E não tem como se preparar para essa pergunta, porque a conversa vai se desenrolando. Realmente eu não sei quais perguntas a gente vai, né? Sobre o que a gente vai conversar aqui, o que vai responder. O que eu mais tinha me preparado é o que o Loureiro respondeu na conversa contigo, né? Por que eu deveria trabalhar na PagVeloz? Ou por que algum programador deveria trabalhar aqui? Alguém do nosso suporte? Enfim, né? Qualquer pessoa deveria trocar a empresa atual e vir para a PagVeloz. A gente tem um grande espírito de equipe aqui, né? A gente não se vê como, a gente se vê mais como família do que como colegas de trabalho, assim. Todo mundo fala que é legal trabalhar aqui, é divertido trabalhar aqui. A gente se preocupa muito com as pessoas. Pô, eu falei ali antes de todo o nosso crescimento em número de pessoas de novembro para cá. Mas comparado com outras startups é mais lento, né? Mas é porque aqui a gente, embora tu tenhas mencionado muito hoje ousadia, né? Quando a gente estava falando, e sim, a gente tem bastante ousadia e parte é ousadia, parte é loucura mesmo, né? Porque, pô, tu tem que ser meio louco às vezes para eu confio que isso daqui está funcionando, vamos botar no ar e se não botar no ar tá tudo certo, a gente tira esse servidor do balanceamento e boa. Mas a gente tem bastante pé no chão aqui, então assim, hoje a gente está com 100 vagas em aberto, eu acho, alguma coisa assim. A gente sabe que dá para contratar essas 100 pessoas, né? Então a gente não faz algo do tipo, pô, tô com muita demanda aqui, vou contratar um monte de gente e daqui a 3 meses se a demanda baixar, a gente demite, né? Aqui não é assim. Aqui a gente contrata todo mundo querendo que a pessoa se aposente trabalhando na PagVeloz, né? Então, pô, o nosso propósito de empresa, pô, a gente é uma empresa com uma base tecnológica muito forte, assim como deveriam ser a grande maioria das empresas no mundo que a gente vive hoje. A gente é do mercado financeiro e o nosso propósito é melhorar vidas, compartilhações e realizações, entendeu? Então, assim, não tem como a gente não está querendo melhorar vidas aqui. Então, se tu procuras um lugar legal para trabalhar, eu posso te dizer que a PagVeloz é esse lugar, independente da área que tu trabalhes. Se vai ser comigo na tecnologia, se vai ser com algum outro C-level em alguma outra área, pode ir para cá que vai ser legal e não deve se arrepender. Ah, muito legal mesmo. Zotti, é como eu sempre falo, eu acho que eu tenho o privilégio, na verdade, de ter contato com gente que estuda muito, como você estuda, que busca modelos, sim, mas que principalmente coloca em prática e aprende na prática. Né? Aprende na prática, acertando, errando, ajustando, entendendo que o crescimento é exatamente essa série de superação de desafios enfim, gente que faz as coisas
de verdade, muito fora. Você falou, em dado momento dessa conversa, de que você não se sente muito confortável em estar no palco, em dar uma palestra, e que ficou um pouco nervoso, inclusive, Um para pouco não. conceder. Um cadinho só, para conceder essa entrevista, mas, bicho, é exatamente disso que a gente precisa cada vez mais, de gente que arregace as mangas e que se coloque na linha de frente fazendo e mostrando pelo exemplo, né? Mostrando pelo exemplo muito mais do que pelas palavras. Eu acho isso de um valor inestimável e quero expressar já falei para você, mas retomando, expressar o quanto de admiração eu tenho pelo teu trabalho, pela forma como você conduz os negócios, pela forma como a PagVeloz tem crescido e ganhado referência nos últimos tempos e cada vez mais. Eu sinto um orgulho tremendo por ter feito, nem que seja uma pequenininha, né, pequena contribuição para essa história, mas por ter feito e fazer, de certa forma, parte dessa evolução também. Muito obrigado pelo teu tempo, Zotti, mesmo, sabe? Eu espero que essa seja só a primeira de muitas conversas. Eu ainda quero conversar e aprender com você mais sobre esse novo meio de pagamento, sobre esse novo cenário financeiro que a gente vai estar lidando daqui para diante. Muito obrigado pelo teu tempo, Zotti, porque eu sei que a tua agenda também não é fácil. Pô, Elamar, quem agradece sou eu, né, o convite aí. Tempos atrás, quando eu ainda era o CEO, eu contratei assessoria de imprensa e uma das perguntas que a assessora fez para mim foi: fala aí as tuas metas ousadas, né, por o trabalho que eu vou fazer. E embora ele já tivesse parado, já tivesse anunciado que ia parar, eu falei: eu quero ser entrevistado pelo Jô. Não vai ser possível, eu acho que grande parte do meu time talvez não saiba quem é o Jô, mas com certeza ter batido esse papo contigo é até para o nosso mercado de, né, ramo de tecnologia, é até mais relevante, né? Então, cara, eu que me sinto honrado desse privilégio de bater um papo contigo. Como eu sempre te falo, é muito bom conversar contigo, é sensacional mesmo. Eu acho que a gente, infelizmente, se fala menos do que eu gostaria, né? Mas é realmente muito bom. Tô de, né, portas abertas aí, sempre que quiser falar comigo, alguém do time, cara, fica à vontade. Não vejo a hora dessa pandemia passar para a gente poder voltar a se encontrar pessoalmente, né, quando der. E assim, como eu falei, estou disponível. Foi um grande orgulho conversar contigo hoje. E assim, eu quero quebrar um pouco teu script e pedir para o pessoal que gostou do vídeo que curta, que compartilhe. Se não se inscreveu ainda no canal, que se inscreva. Ative as notificações, que parece que o YouTube daí notifica sempre que o Elemar e a Exima publicarem um vídeo novo. Obrigado, pessoal. Que incrível, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Me deixou sem o que dizer no final. Muito obrigado. Façam o que o Zotti acabou de recomendar, porque o homem sabe o que faz e sabe o que fala. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.